Hoje a gente vai olhar para a questão da Alemanha, especificamente, embora em outros encontros a gente dividiu os temas, até por uma questão de tempo, para olhar a Primavera de Praga, o Maio francês, a questão da Alemanha é interessante olhar ela como um todo, usar um encontro para isso, porque a Alemanha é a fronteira sensível da Guerra Fria. E por conta disso vai né, ser dividida e se manter dividida por 45 anos entre a rendição alemã e os episódios que vão levar à queda do Muro de Berlim, já assim no encerramento do ano de 89. E ainda assim vai levar mais um ano para a unificação alemã se confirmar. A Alemanha é derrotada em 1945, né, rendição incondicional para o exército russo em 7 para 8 de maio de 45. E agora, com a rendição da Alemanha, os aliados vão traçar um projeto para a Europa. Embora o Japão ainda esteja em guerra, oficialmente, a derrota do Japão é uma coisa, né, de pouco tempo. E por conta disso, os planos do pós-guerra começam a ser definidos. Em Potsdam, né, entre julho e agosto de 1945, os aliados se sentam para estabelecer o que fazer com a Alemanha, né, como vão lidar com a Alemanha depois da guerra. Essa já é uma foto diferente de outras conferências, como a de Casablanca, né, porque nós já temos aqui o Truman substituindo o Roosevelt, e em meio a esta conferência, os conservadores perdem as eleições na Inglaterra e o Churchill é substituído por um representante do Partido Trabalhista, né? Então, isso tudo no meio, né? E sendo que neste momento nós já vamos começar a ter uma hostilização entre Estados Unidos e União Soviética por conta do papel que o Truman vai ter depois da guerra. Mas o acordo estabelecido em Potsdam, né, na Alemanha, é de que a Alemanha vai ser dividida em 4 regiões. 4 regiões que vão ficar sob controle dos vencedores da guerra: o Reino Unido, a França, Estados Unidos e a União Soviética. Sendo que os soviéticos tinham capturado Berlim e uma grande parte do território alemão durante a investida soviética. E por conta disso, Berlim fica em território soviético, a capital da Alemanha. Mas a capital também vai ser dividida em zonas de influência de cada uma das potências vencedoras, né? Então, esse é o desenho traçado, o projeto inicial, que ainda havia sido planejado lá pelo Roosevelt e que o Truman dá continuidade no primeiro momento, definindo o que fazer com a Alemanha do pós-guerra, como enfraquecê-la. A Alemanha está ocupada, vai pagar indenizações de guerra, vai ter, né, além das reparações de guerra, vai ter condenações de gente do alto escalão ligados aos crimes de guerra nazista. Embora em pouco tempo essas questões vão ser abandonadas, primeiro no lado ocidental, mais tarde também no lado oriental, por conta das questões que a Guerra Fria vai trazer. Em 1947, o Truman lança a doutrina Truman, então, quando ele estabelece de vez o afastamento dos dois aliados, dos dois grandes vencedores da guerra, soviéticos e Estados Unidos, né? Se define aquela fronteira que vai ser conhecida como a Cortina de Ferro, né? Embora, né, a Iugoslávia um país comunista vai ficar de fora dessa fronteira e a Tchecoslováquia, por livre opção, vai permanecer nessa fronteira por uma questão de decisão da população numa eleição, né? Mas, né, essa fronteira agora ela vai passar por dentro da Alemanha. A Alemanha é a zona mais sensível dentro do território da Guerra Fria, das áreas frias, vamos dizer assim, da área da Guerra Fria, né? Não nas áreas quentes, como foi Coreia e Vietnã, né? Os Estados Unidos, por outro lado, né, já tiveram o exemplo da Tchecoslováquia se afastando do bloco ocidental por uma
questão de definir numa eleição a opção pelo comunismo. E, né, eles estão agora com uma política de recuperação da economia da Europa que também visa enfraquecer, né, a esquerda. Visa enfraquecer a esquerda na Itália, visa enfraquecer a esquerda na França, visa enfraquecer a esquerda na Grécia, né, entre outros. E por conta disso, eles vão lançar uma política econômica também de recuperação da Alemanha, né? Mas só da Alemanha Ocidental. Ainda em 47, né, eles começam a fazer investimentos na Alemanha Ocidental, no que vai ser a Alemanha Ocidental. E em 48 eles provocam, né, o afastamento das duas Alemanhas e finalmente em 49 eles estabelecem a instituição de um país novo aqui, a República Federal da Alemanha, cuja capital vai ser Bonn, né? Os soviéticos logo vão reagir e vão, né, também estabelecer que a região sob influência soviética da Alemanha se torne um país, né? Então tu vai ter dois países germânicos dentro da Europa. A Alemanha Ocidental, oficialmente República Federal da Alemanha, e a Alemanha Oriental, que vai ser a República Democrática da Alemanha. Os Estados Unidos vão fazer investimentos pesados na Europa, como eu comentei, e também grandes investimentos na Alemanha. A Alemanha vai se transformar numa espécie de cartão postal para os Estados Unidos, né, pela questão da sensibilidade com a fronteira, de estar na fronteira. Os soviéticos não têm condições econômicas de fazer o mesmo tipo de investimento na Alemanha Oriental. Aliás, eles não têm condições de fazer investimento em lugar nenhum. A Rússia foi devastada pela guerra e a situação econômica da União Soviética é muito frágil depois da guerra. Então, eles não têm condições de competir com os dólares dos Estados Unidos. Os Estados Unidos saíram da guerra completamente intactos, com uma economia que cresceu algumas vezes durante a guerra, e enquanto a União Soviética foi arrasada pela guerra. Então, eles não têm condições. Isso não quer dizer que a Alemanha Oriental não vai ter um padrão de desenvolvimento muito alto. Vai ter, né? É um país europeu, é um país germânico, um país que teve uma estrutura educacional muito forte no passado, mas não há condições de competir, né, com a força econômica que vai ser demonstrada na Alemanha Ocidental, principalmente por conta do investimento dos dólares. Mas os Estados Unidos têm um problema, na medida em que eles estruturam o país, e a Alemanha logo também vai ser incluída na OTAN em 55, o que dá a ela o direito de se rearmar, entre outras coisas. E em 58 ela vai ser inserida na Comunidade Econômica Europeia, que é o embrião da União Europeia. Mas os Estados Unidos têm um problema, eles não têm gente especializada, técnicos, para gerir o país, o que vai obrigar, né, a se voltar para a antiga elite identificada com o Partido Nazista, né? Juristas, né? Juízes, promotores, policiais, políticos, de um modo geral, né? São todos homens que nesse momento têm um passado identificado com o nazismo na Alemanha. Até porque aqueles que eram opositores, policiais, juízes, promotores, jornalistas, que foram opositores, acabaram, na grande maioria, não sobrevivendo à guerra. Então, depois da guerra, na medida que os Estados Unidos investem na reestruturação da Alemanha e buscam, né, grupos locais para administrar o país, junto com eles, vão ter que se voltar para gente dessa antiga elite nazista. Nos anos 60, portanto, a gente vai ter dois fenômenos na Alemanha. Vai ter um fenômeno que é o chamado milagre econômico, por conta dos dólares americanos, e uma política de esquecimento, de fazer de conta que as coisas não aconteceram. O discurso dos alemães já era no fim da guerra, nós não sabíamos de nada. Então vai haver uma política de esquecimento, que logo vai ser questionada por uma juventude que, né, do pós-guerra, os jovens do pós-guerra, as juventudes que estão se mobilizando nos anos 60, na França, na Tchecoslováquia,
né, nos Estados Unidos e que também vão se mobilizar na Alemanha e que vão questionar esse comprometimento dessa elite dirigente com o passado nazista, principalmente por conta de que a Europa se torna uma região também de muita vigilância, de muito monitoramento devido à questão da Guerra Fria. As fronteiras entre os dois países também vão ser fronteiras que vão se militarizar. Se é uma zona de sensibilidade, os dois lados vão acabar militarizando os contatos com essas fronteiras, né? Com um acréscimo, a Alemanha Ocidental ela não aceitava o reconhecimento da Alemanha Oriental, não reconhecia a existência de uma Alemanha Oriental, inclusive pressionando outros países a não reconhecer a Alemanha Oriental. Ela tem poder econômico e ela estabelecia a suspensão de relações econômicas com países que reconhecessem a Alemanha Oriental. Isso funcionou por alguns anos, mas depois, na medida em que os países, principalmente do norte da África e da Ásia, vão se tornando independentes e vão estabelecer relações com a Alemanha Oriental, entre outros países do bloco oriental, a Alemanha vai ter que rever essa posição. Mas há uma hostilidade da Alemanha Ocidental em relação à Oriental. A Alemanha Oriental acaba respondendo em 1961, né, com o Muro de Berlim. É agosto de 61, o governo Kennedy tinha acabado de sair da questão da crise da Baía dos Porcos, em Cuba, e os alemães orientais resolvem cercar Berlim, numa operação sigilosa que levou alguns meses sendo preparado junto com os russos, e em 13 de agosto de 61 eles bloqueiam Berlim. Berlim havia se transformado, as duas Berlins haviam se transformado num corredor de fuga de cérebros da Alemanha Oriental. Físicos, químicos, matemáticos, engenheiros fugiam atraídos pelos dólares norte-americanos. Isso acabava criando uma instabilidade entre os dois lados. O lado oriental também tinha um temor de que os Estados Unidos e a Alemanha Ocidental fomentassem revoltas do lado oriental, revoltas que, é claro, seriam sufocadas, mas a pretexto justamente de denunciar o lado oriental, de isolar o lado oriental. Os dois lados, nesse momento, já estão inseridos em operações de espionagem. Parte dos ex-oficiais nazistas vão ser empregados pelos Estados Unidos para espionar o lado oriental. Em algum momento, o lado oriental vai fazer a mesma coisa, vai recrutar ex-criminosos da SS, da Gestapo, para inseri-los no lado ocidental. E, por conta disso, os alemães orientais e os soviéticos resolvem bloquear Berlim. 13 de agosto, o país amanhece com uma larga operação militar, né, bloqueando Berlim. Os ingleses respondem no mesmo dia da mesma maneira, fechando os acessos ao portão de Brandemburgo e outras áreas da cidade. Também acabam se cercando durante o cerco. O muro tem cerca de 160 quilômetros de extensão, cercando toda a Berlim, né? A Berlim Ocidental, é claro, e acabou reduzindo a fuga de pessoas de um lado para o outro, mas ainda assim, durante os 28 anos, aproximadamente 28 anos de existência do muro, ele, quase, 28 anos, em uns meses de existência do muro, ainda assim 5.000 pessoas conseguiram atravessar do lado oriental para o lado ocidental. Cerca de outras 200 pessoas morreram tentando fazer essa travessia e algumas centenas, talvez milhares, foram presas tentando atravessar o muro. Mas os Estados Unidos responderam de forma pragmática à construção do muro. O Kennedy chegou a dizer, num determinado momento, melhor um muro do que uma guerra, de forma pragmática. A situação no lado ocidental, no entanto, cada vez ficava mais instável, mais difícil, principalmente para aquela juventude que estava tomando as ruas. O recrutamento desses ex-oficiais nazistas acabava levando a espionagem, investigações contra as organizações estudantis que estavam se mobilizando.
Essas, por suas vezes, denunciam um Estado crescentemente, né, autoritário que se formava na Alemanha Ocidental. Eles chamam de um Estado policial, que é um termo na Europa que se usa para tratar de ditaduras, né? E isso leva a que em janeiro de 1970 seja fundado a RAF, a Fração do Exército Vermelho, que é uma organização guerrilheira de orientação anarquista, que vai combater por mais de 2 décadas, né, o Estado alemão. O grupo, essa organização vai ficar mais conhecida como o grupo Baader-Meinhof, por conta do nome de duas das lideranças do grupo, o Andreas Baader e a Ulrike Meinhof, que é uma jornalista que vai se integrar ao grupo depois. Aliás, as mulheres têm uma participação expressiva no grupo, né? Há muitas mulheres envolvidas nesta organização, que vai ser a principal organização guerrilheira que vai atuar na Europa durante a Guerra Fria, na Europa Ocidental, né? Mas, né, a RAF surge de um clima que está se construindo no país, aos poucos, mostrando, né, o crescimento da repressão, da vigilância na Alemanha Ocidental, né? Nos anos 60, como eu disse, muitos ex-nazistas, muitos colaboradores são chamados para o governo. Era o caso do Hans Göbel e do Konrad Adenauer, né, que eram membros do Partido Nazista, que depois vão administrar o poder judiciário do país. Aliás, 76% dos integrantes do poder judiciário na Alemanha Ocidental nos anos 60 eram ex-integrantes, simpatizantes, colaboradores ou oportunistas que se integraram com o nazismo para fazer carreira. 76%. Os outros eram gente nova que tinha nascido depois e, portanto, né, ou era criança na época do nazismo e, portanto, não tinha envolvimento, mas uma expressiva, né, porção de 3/4 eram, de alguma forma, gente ligada ou até gente que teve postos de comando durante a ditadura nazista. É o caso, por exemplo, do Kurt Kinzer, que vai ser o primeiro-ministro da Alemanha, o chanceler, né? E que foi um colaborador ativo do Partido Nazista e que em 1966 se torna, né, primeiro-ministro da Alemanha Ocidental. Portanto, né, esses jovens que estão nas ruas, eles estão vendo a elite nazista voltando. E eles têm um lema: desnazificar o país e desestadunizar o país. Já que uma outra crítica deles, além dessa questão da ascensão do fascismo, ou de gente ligada ao fascismo, era a presença militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham, né, muitas bases militares na Alemanha Ocidental. Essa imagem aqui é uma imagem que mostra já a Alemanha unificada pós 1990, portanto, e ainda há um grande número de bases militares dos Estados Unidos lá. Na época haviam mais ainda, não só por conta da Guerra Fria, mas também por conta da Guerra do Vietnã, e os Estados Unidos estacionaram bombas nucleares em muitas destas bases. A mais famosa delas é a base de Ramstein, né? Tem até uma banda alemã com esse nome, que era uma base de, né, aviões pesados, né? Era e é uma base de aviões pesados, inclusive com bombardeiros nucleares, e de onde vão partir missões para atacar o Vietnã, né? Milhares e milhares de voos que partem da Alemanha para atacar o Vietnã durante a Guerra do Vietnã. Em 67, em junho de 67, um agravante que vai tocar fogo no país foi a visita do Shah do Irã, o Shah Reza Pahlavi, ao Irã. O Irã era uma democracia. Em 53, um golpe de Estado liderado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra derruba o governo do Irã e estabelece uma ditadura no país para se apropriar dos campos de petróleo. O governo do Irã, o Mossadegh, havia nacionalizado o petróleo e aí Estados Unidos e Inglaterra organizam um golpe de Estado e colocam um ditador no poder, o Shah Reza Pahlavi. Em 53, portanto 14 anos depois, quando ele visita a Alemanha Ocidental com honras de chefe de Estado, ele já é um ditador sanguinário que tem
as mãos manchadas de sangue de milhares de pessoas que foram sequestradas, torturadas e assassinadas pela ditadura dele. E aí um protesto grande é organizado em Berlim durante a visita dele, Berlim Ocidental. E a repressão a esse protesto é brutal, é violentíssima. Eu vou deixar um filme para vocês que vai mostrar essa visita do Shah, inclusive, e a repressão. Há uma repressão brutal contra os manifestantes, principalmente contra os jovens, contra os estudantes, e isso culmina com o assassinato de um estudante em 2 de junho de 67. O Bono Onenzorg, né, que acaba sendo morto a sangue frio pelas forças policiais que disparam contra ele. A morte do Bono acaba incendiando de vez o país, né, e centenas de milhares de pessoas em todas as grandes cidades da Alemanha se manifestam, principalmente jovens, né. A tensão está aumentando, né? E né, os anos pós-65, 66 são os anos em que os jovens estão na rua. A tensão está aumentando, há muitos conflitos, há muita repressão, há muitas prisões, há muitos espancamentos. E aí, em abril de 1970, o principal líder estudantil do país, o Rudi Dukesken, sofre um atentado a bala, promovido por um militante nazista, ou neonazista, se a gente fosse classificar já, mas ainda assim, né, há uma geração ainda de nazistas, e o Duschenker, né, acaba levando 2 tiros, ele sobrevive, mas fica paraplégico. E as sequelas graves dos ferimentos acabam deixando ele com condições de vida muito precárias. 10 anos depois, 9 anos depois do atentado, ele morre por conta dessas sequelas ainda. Ele é obrigado a abandonar a Alemanha, né, por conta da violência. Ele era um pacifista, ele não acreditava na violência como meio de mobilização, mas a grande imprensa da época, principalmente os jornais do grupo Springers, que era um grupo que foi colaborador do regime nazista, acusava os estudantes de terrorismo, e ele em particular, né, de ser um defensor do terrorismo. Isso fez com que, após o atentado, a vida dele, né, milhares de estudantes atacassem os prédios, né, os jornais do Springers, né, e fizessem o que a gente chama de empastelamento, destruíssem as redações por conta disso. Depois do atentado dele, entre o atentado dele e o do Bono, lá, a morte do Bono, se forma a RAF, porque alguns membros dos movimentos estudantis se dão conta de que eles precisavam enfrentar a violência com violência. E aí surgem organizações guerrilheiras e essas organizações se fundem no RAF, né, na RAF, né, na fração do Exército Vermelho, mais conhecido como Baader-Meinhof, né, que vai ser um grupo que vai pregar a luta armada, né, e no qual, como eu disse, há uma expressiva participação de mulheres, né, dos 3 principais líderes do partido, 2 são mulheres, a Ulrike Meinhof e a Gudrun Eislein, né, são mulheres. O outro líder mais importante vai ser o Andreas Baader. Né? E então, né, esse grupo, né, surge nos anos 1970. Num primeiro momento, eles são de orientação anarquistas, num primeiro momento, como um grupo que vai promover ações diretas, né, mas não violência armada. Em 1970, no entanto, vejam a quantidade de mulheres sempre presente, né? Em 1970, né, nos anos seguintes, quando o grupo surge, embora vá pregar a luta armada, eles vão ter o apoio de 25% da população da Alemanha Ocidental, o que é algo bastante impressionante, pensando que é um grupo que defendia a violência como meio de luta política. Entre os jovens, esses índices de apoio dobravam, né, chegando a 50% de aprovação entre os mais jovens, né? Em 1970, o Andreas Baader e a Gudrun Eislein promovem um atentado contra uma loja de departamentos dos Estados Unidos como uma forma de protesto. É um atentado feito na madrugada, eles botam fogo no local, mas é feito durante a madrugada para não ferir ninguém, mas o Baader acaba sendo preso por conta disso. É condenado, preso e condenado.
E aí, durante o período que ele está na prisão, o Rick Minoff se junta ao grupo. Ela é jornalista, ela se junta ao grupo e ela planeja e organiza uma operação de resgate do Bader, uma operação armada que vai enfrentar policiais com armas para resgatá-lo. A operação tem sucesso, né? E a liderança do grupo se refugia na Jordânia por um tempo, aonde eles vão receber apoio e treinamento militar da Frente de Libertação Popular da Palestina, que é um grupo guerrilheiro que lutava contra a ocupação, a invasão e ocupação israelense. Eles voltam para a Alemanha e acabam sendo presos. As forças policiais e de segurança da Alemanha montam uma gigantesca operação policial de larga escala em todo o país e acabam prendendo as principais lideranças, entre eles o próprio Bader, né, a Meinhof e a Gudrun. Né? Então a liderança do partido acaba todo sendo preso. E aí esta organização, a Frente Popular de Libertação da Palestina, arma uma ação para libertá-los. Eles são presos em junho de 72. 3 meses depois, em setembro de 72, essa organização, a Frente Popular da Libertação da Palestina, organiza um comando chamado de Setembro Negro para tentar resgatá-los. Esse comando, né, opera durante os Jogos Olímpicos de Munique. Em 1972, a Alemanha está sediando os Jogos Olímpicos. Tem, né, atividades em Munique, e aí esse comando, durante os Jogos, setembro de 72, eles invadem o alojamento dos atletas israelenses, sequestram os atletas, sequestram 11 atletas e treinadores do grupo e exigem em troca a libertação da liderança da RAF e ainda mais 200 presos políticos palestinos que estavam sendo mantidos em prisões em Israel. A operação estava correndo de uma forma relativamente tranquila. Eles exigiram um helicóptero para sair do local com os reféns. E aí acontece a tragédia, porque, né, os sequestradores e os reféns estão a bordo do helicóptero. Aparentemente, os próprios sequestradores iriam pilotar o helicóptero, porque estão apenas os sequestradores e os reféns. São 5 sequestradores e 11 reféns. E a polícia precipitadamente tenta, né, invadir o helicóptero, né, e inicia uma operação, né, de resgate. E no meio dessa operação de resgate, a polícia atira num dos sequestradores que estava segurando uma granada. E aí o helicóptero explode e matam todos os sequestradores, todos os reféns e mais um dos policiais que havia se aproximado do helicóptero. É uma tragédia, né, de proporções épicas para a época, vai chocar o mundo por conta da situação, de como o desfecho da situação. E isso vai levar Israel, o serviço secreto israelense, o Mossad, a iniciar uma caçada sem precedentes contra lideranças palestinas no mundo todo, independente de se estavam ou não ligados ao atentado, se tinham ou não ligações com esse grupo, com a Frente de Libertação da Palestina, Frente Popular de Libertação da Palestina. E vários líderes palestinos pelo mundo vão ser mortos em retaliação promovida por Israel. A liderança da RAF segue presa, são julgados em 76, 77, e enquanto estão sendo julgados, aquela mesma organização palestina, a Frente Popular de Libertação da Palestina, lança uma segunda operação em 77, que é o sequestro do voo da Lufthansa, o voo 181, é um avião que ficou muito conhecido depois por conta disso. E eles sequestram o avião ia da Espanha para a Alemanha, para Frankfurt, e eles desviam o avião, né, fazem uma série de paradas abastecendo o avião, né, e tentando achar um local seguro. Tem dezenas de pessoas a bordo, se não me engano são 77 tripulantes e passageiros a bordo. E eles fazem uma longa escala que passam pela Itália, pela Grécia, pelo Líbano, né, pelo Iraque,
pelo Iêmen e finalmente chegam na Somália, né, abastecendo o avião, subindo e descendo, enquanto eles aguardam resposta das autoridades alemãs da libertação dos reféns em troca da liberdade da liderança da RAF. Só que as tropas de elite da polícia alemã acabam realizando uma operação de resgate, que desta vez é uma operação de muito sucesso, invadem o avião por uma porta lateral, matam 3 dos 4 sequestradores, libertam todos os reféns. É 18 de outubro de 77. Nesta mesma noite, em que os reféns são libertados e essa ação é concluída, né, o Badar, a Aisling e um outro integrante do grupo, o Jean-Charles Raspail, cometem suicídio numa prisão de segurança máxima. Esse suicídio é algo muito curioso, muito nebuloso, porque estão numa prisão de segurança máxima, isolados, cada um na sua cela, que eram revistadas cotidianamente, né? As portas estão isoladas, elas não conseguem se comunicar uns com os outros, as portas são lacradas, vedadas, e cada um dos 3 comete suicídio com uma arma. Os corpos dos 3 são encontrados no dia seguinte, cada corpo com uma arma. O Rick Meinhof já teria, entre aspas, cometido suicídio no ano anterior, ela teria aparecido enforcada na cela dela. E aí, na mesma noite, de forma inexplicável, porque né, teria que se explicar como é que eles ficaram sabendo do fracasso do sequestro, e também como é que as armas foram para lá. A polícia disse que advogados dos réus teriam passado armas por dentro de livros para eles, um troço muito inexplicado. O filme que trata dessa história acaba reproduzindo a versão oficial, contando a versão oficial, porque é a versão que se tem, né? Mas o fato é que houve um questionamento muito amplo na época na Alemanha por conta disso, de que, né, suspeitas de que os 3 foram assassinados durante essa noite, como uma forma de evitar que houvesse novas tentativas de resgate do grupo, né, e por isso eles são eliminados. Então há uma desconfiança muito grande disso. Nos próximos anos, o grupo ainda se mantém cometendo algumas ações, principalmente contra bases dos Estados Unidos, que eram os alvos deles, na Alemanha. Em 82, a Brigitte Monhaupt acaba sendo presa. Ela é quem está liderando o grupo, veja, outra mulher. E ela era considerada entre aspas, terrorista, a guerrilheira terrorista mais perigosa da Europa, né? O terrorista mais perigoso da Europa, como eles tratavam. Ela é presa em fevereiro de 82 e vai ficar presa até março de 2007. São 25 anos, não apenas ela, mas outros membros da RAF. Muita gente na Alemanha, inclusive quem não era simpatizante da organização, questionava essas penas longas de décadas, dizendo, acusando de que nenhum criminoso alemão cumpriu sequer um quinto, nenhum criminoso nazista cumpriu sequer um quinto de penas né, como estas na Alemanha, enquanto que a esquerda armada cumpriu décadas de prisões. O fato é que em 98 o grupo finalmente em uma carta enviada à agência Reuters, a agência de comunicação Reuters, o grupo comunica o seu desligamento, né, a suspensão das suas atividades, o fim do grupo, né, e ainda com muitos membros que continuavam ativos até 98 e que nunca tinham sido presos ou identificados. Né. Enquanto isso, né, enquanto a Alemanha está enfrentando as suas situações de política interna, as duas Alemanhas, no final dos anos 60, começam a se aproximar. Aquela política da Alemanha Ocidental de não reconhecer a Alemanha Oriental, de não aceitar que existisse um outro país germânico, acaba não tendo sucesso na medida em que países vão reconhecendo a existência da Alemanha Oriental e aí finalmente acabam, né, mantendo uma política de redução de danos, de redução de animosidade. Ao ponto que em 68, no México, nós já temos 2 seleções olímpicas, né, alemãs, né, que vão participar. E finalmente em 73, por conta dessa distensão entre as duas Alemanhas,
as duas são, né, incluídas como membros da ONU ao mesmo tempo. Então, a ONU passa a ter dois países germânicos, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, como membros, né, efetivos. Em 1982, o Helmut Kohl chega ao poder na Alemanha. Ele é um conservador da CDU, a União Democrata Cristã, o mesmo partido da Angela Merkel. O Kohl vai ficar por 16 anos no poder como primeiro-ministro. E ele chega ao poder em 82, e no mesmo ano, em 82, o Leonid Brezhnev, que é aquele linha dura soviético que tinha acabado com a Primavera de Praga, morre, falece. E, né, há uma política de autonomia que a Alemanha está lançando nesse período. Né? A Alemanha está se afastando, né, um pouco da ingerência dos Estados Unidos. A gente viu a Angela Merkel repetir isso, né, agora, né, buscar uma liderança própria dentro da Europa. A Alemanha está se afastando um pouco dos Estados Unidos, ela não tem como se livrar das bases militares, mas está se afastando da influência política. Eles também estão lidando com a questão da energia nuclear, que é um debate interno muito forte. Eles estão preocupados em assumir a liderança do processo de unificação da Europa, né? De um país que foi integrado depois, eles estão assumindo a liderança desse processo. Eles também estão envolvidos com a questão da RAF, então eles estão, né, com muitas questões internas para ficar se preocupando em alimentar hostilidades com o Bloco Oriental. Ao contrário, como eles são fronteira com o Bloco Oriental, o Kohl resolve né, abrir uma política de diálogo com o Bloco Oriental. E aí o Brezhnev morre, e com isso a União Soviética dos próximos 3 anos vai ficar numa disputa política entre conservadores linha duras, né, a velha guarda, e, né, os setores mais progressistas soviéticos que estão tentando buscar mudanças, né, buscar mudanças que possam, né, recuperar a economia do país, do bloco como um todo. E aí em 85, né, Gorbachev acaba chegando ao poder, Mikhail Gorbachev. O Gorbachev é um reformista, né? Aqui no Brasil nós estamos no final da ditadura, tinha muita ignorância, como ainda tem, né? E aí as pessoas diziam, ele tem a marca do demônio, ele tinha uma mancha na testa, ele tem a marca do demônio, Nostradamus, que é um cara que teria previsto tragédias, previu um anticristo, ele tem a marca do anticristo, isso e aquilo. O Gorbachev é um progressista, é um reformador, e ele apresenta duas propostas políticas para o bloco oriental, para o bloco soviético, que era a perestroika, né, a reestruturação da economia, uma modernização da economia, e a glasnost, que era a abertura política, ou seja, uma democratização, um socialismo com democracia, que era algo que lá a Tchecoslováquia já tinha tentado antes, né? E que os próprios soviéticos interromperam esse processo. O Gorbachev tem um projeto de dar mais autonomia para os demais países do bloco europeu, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Estônia, Lituânia, esses países, porque, né, economicamente o custo do auxílio a esses estados que os soviéticos tinham era um custo muito alto. Então estão tentando, né, melhorar a questão econômica do bloco, né, e política, para com isso também a própria União Soviética não arcar de maneira tão expressiva com a sustentação desses estados. O problema é que o Gorbachev mal assume com esse projeto, e no ano seguinte tem o acidente nuclear de Chernobyl, o desastre nuclear de Chernobyl. Né? Agora mesmo teve uma série aí, acho que estava na Netflix, né? Uma minissérie que tratava disso, né? E a usina de Chernobyl acaba explodindo, o reator nuclear de Chernobyl acaba explodindo em abril de 86 e acaba provocando o maior desastre nuclear da história em tempos de paz, né? Um desastre civil, já que a gente não pode considerar a questão dos ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki, porque são desastres, são ataques nucleares que mataram centenas de milhares de pessoas, mas o desastre de Chernobyl podia se transformar numa catástrofe muito maior do que foram os ataques nucleares ao Japão, né? Ameaçando
que 50 milhões de pessoas tivessem que ser removidas da região, e também ameaçando de tornar, né, completamente incapazes de abastecer, né, a população, né, a água potável em uma dúzia de países da Europa Oriental e Europa Ocidental. Então, podia comprometer o abastecimento de água de pelo menos 12 países que ficariam contaminados. E ainda o deslocamento de 50 milhões de pessoas era algo inimaginável. E aí os soviéticos iniciam uma corrida contra o tempo para tentar evitar uma catástrofe maior provocada, que seria o derretimento completo do reator, né, que acabaria atingindo águas subterrâneas, e isso provocaria uma cadeia em massa, porque o calor da explosão do combustível nuclear ia provocar uma evaporação em massa de bilhões e bilhões de litros de água contaminada, que iam, né, envenenar, né, milhares de quilômetros ao redor da usina. E aí o custo econômico que os soviéticos vão ter para impedir esse desastre completo de Chernobyl é um custo tão alto que devastou por de vez a precária economia do bloco, acabou levando à queda do Gorbachev e acabou levando, por fim, ao desmoronamento da própria União Soviética. Não resistiu ao desgaste econômico final provocado pela tragédia de Chernobyl. Na época, inclusive, muita gente diz que pode ter sido um atentado provocado pelos Estados Unidos como forma de desestabilizar de vez o bloco soviético. Hoje em dia já essa hipótese já está descartada, né? Foi de fato uma falha na forma como os reatores eram produzidos que levou à tragédia, né? O Gorbachev, no entanto, enquanto ele está lutando contra Chernobyl e promovendo as mudanças dele, ele, né, dá muita liberdade para os países do bloco oriental, e logo Polônia, Hungria vão chamar eleições democráticas, autorizar partidos de oposição, e essa onda de mudanças chega à Alemanha Oriental. Em 89, a Alemanha Oriental autoriza o surgimento de forças de oposição, de partidos de oposição, e aí subitamente na noite de 8 de novembro, 8 de novembro, se eu não me engano, de 89, né, a gente acompanhou isso pela televisão, o mundo acompanhou isso pela televisão. Na noite de 8 de novembro de 89, o governo da Alemanha Oriental simplesmente suspendeu todas as políticas de restrição em relação ao lado ocidental, incluindo Berlim. E com isso autorizou o trânsito, né, através das fronteiras entre a Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Quando a notícia se espalhou, foi uma loucura dos dois lados, as pessoas dos dois lados correram, né, para se encontrar, né, porque afinal de contas eram 28 anos, né, que aquele muro estava separando os dois lados. E as ruas se transformaram numa grande festa, e essa grande festa acabou se transformando numa pequena revolução que botou grande parte do muro abaixo. Nem todo, né? Partes do muro ainda estão lá até hoje. Tu vai em Berlim porque se tornaram uma relíquia histórica. Mas as pessoas pegaram picaretas, martelos, formão, né, marretas, e começaram a botar o muro abaixo. Quando o dia amanheceu em 9 de novembro de 89, grande parte do muro tinha sido derrubado sobre os olhos estáticos, né, das forças policiais dos dois lados, que assistiram sem reação o muro cair, né? E com o muro caindo, era um símbolo da Guerra Fria cair, né? As duas Alemanhas agora estavam em festa, em euforia. O governo da Alemanha Oriental deu mais um passo adiante. Em dezembro, no mês seguinte, autorizou o surgimento de partidos políticos e estabeleceu eleições legislativas com a participação desses partidos para maio de 1990. E a agitação foi tanta que essas eleições acabaram sendo antecipadas para março de 1990, e esses partidos de oposição que vão surgir, partidos liberais, partidos verdes, partidos sociais-democratas, partidos cristãos e o próprio Partido Socialista e Comunista, vão se tornar, né, os partidos mais votados.
E com essa mudança, em alguns meses, os governos dos dois lados, agora tem um novo governo, né, formado por esses partidos novos que surgiram na Alemanha Oriental. Os governos dos dois lados chamam, né, a negociações e estabelecem um processo de unificação que é marcado para 3 de outubro de 1990. Em 3 de outubro de 1990, as duas Alemanhas se reunificam e passam novamente, depois de 45 anos, a ser um único país. A unificação da Alemanha significava também, né, simbolicamente, o fim da Guerra Fria, o fim da cortina de ferro na Europa. 1990. Eu cresci ouvindo uma música dos Engenheiros do Havaí, dos anos 80, que ainda dizia duas Alemanhas, duas Coreias, todos se dividem, né? Todos se separam. Né? 1990, essa música virou história, virou histórica, né? Virou parte da história, um documento, porque retratava uma época ainda das duas Alemanhas. Né? Em 91, um golpe conservador na União Soviética tenta derrubar o Gorbachev. Em 90, o Gorbachev ganha um Nobel da Paz por conta da política dele de liberalização do leste europeu. Em 91, um golpe conservador mal sucedido derruba o Gorbachev, mas não consegue se manter no poder. E aí a reação nas ruas acaba levando à dissolução definitiva da União Soviética. Surgem países que antes compunham a União Soviética, como a Geórgia, a Ucrânia, né? E a Rússia, o grande país, né? Que de fato era o coração da União Soviética. Né? Era o fim da Guerra Fria. É isso então por hoje, gente.